No médio, estamos aí mais uma vez com a aula de História Geral sobre a Primeira Guerra Mundial, esse conflito que marcou o início do século XX. Tem muita gente que até que defende que o século XX começa na Primeira Guerra Mundial, né? Esquecendo um pouco da bela época, enfim, mas a gente tem que considerar tudo para a gente aprender direitinho, tá bom? Aqui vocês podem perceber uma imagem que, se por acaso aparecer numa dessas provas aí, você pode identificar como a primeira fase da guerra, tá bom? Essa guerra começa em 1914, como nós já entendemos isso, né? E vai até 1918. E a primeira fase dessa guerra, ela foi uma fase de movimentação. Exércitos, soldados, tropas, enfim. E foi uma fase em que os alemães atacavam, os franceses se defendiam, também atacavam, né? Os ingleses atacavam, enfim, todo mundo atacava junto e às vezes um recuava, outros não, enfim. Foi um momento em que o exército de todos os países estavam em movimento. Então vamos colocar bem para vocês compreenderem essas fases aqui. Ó. Deixa eu colocar para a gente aqui. Ó, a primeira fase dessa guerra ela foi marcada pela intensa movimentação de forças beligerantes, quer dizer, de exércitos que estavam em guerra, tá bom? Então, gente, é o seguinte, é muito comum de repente aparecer, principalmente naquelas provas de concurso público que a gente vai ter que fazer no próximo ano em diante, né? Assim, terceira série do ensino médio. Digamos que a trincheira faz parte da segunda, da primeira ou da terceira fase. A trincheira faz parte da segunda fase. O que é trincheira, professor? Trincheira é o seguinte, ó. Quando o pessoal parou com essa guerra de movimentação, eles começaram a construir trincheiras. Ou seja, grandes buracos, escavações aí muito compridas, né? Onde os soldados ficavam dentro aqui dessas trincheiras, aguardando ordens para atacar, né? Ou para se render, ou para atirar, não importa. O fato é que as trincheiras, o pessoal achava que rapidinho ia acabar a guerra, né? Eles iam acabar com esse negócio de trincheira, mas não, essa guerra, muita gente passou 1 ano, 2 anos aí adoecendo, sofrendo bombas aí, morrendo, né? Os que ficavam inválidos eram mandados de volta para seus países e os outros eram obrigados a ficar aí nessa trincheira que durou o quê? 4 anos de guerra, né? 4 anos de guerra. Como é que o pessoal se alimentava, enfim. Eu falei para vocês na primeira aula que o pessoal começou a utilizar o avião, né? O avião nessas guerras e nesses conflitos. E também o paraquedas. Paraquedas, um projeto do Leonardo da Vinci que o pessoal acabou utilizando para mandar remédios, né? Para mandar alimentos. Alimento enlatado, né? Horrível, alimento enlatado ali. Eles chamavam de spam. Né? É o seguinte, ó, quando você recebe um e-mail que tem muita coisa dentro dele, você acaba chamando aquilo de spam. Né? Do mesmo jeito são essas coisas que eles recebiam, esses enlatados aí que o pessoal gostava de jogar por cima dos paraquedas para esses soldados, né? Então eram comuns as doenças, enfim. Como essa imagem que eu mostrei para vocês aqui, ó, eles passavam muito tempo nessas valas, nessas chamadas trincheiras. É importante saber disso, sim, porque na Segunda Guerra Mundial não foi assim, foi um pouco diferente. E uma das diferenças entre essas duas guerras é exatamente essa. Porque quando aparecem questões assim, a guerra de trincheiras foi assim muito presente durante a Segunda Guerra Mundial, não. Você marca como errada. Porque a guerra de trincheiras foi comum durante a Primeira Guerra Mundial e não durante a Segunda. Tá bom? Essa é a diferença grande. Muitas vezes uma questãozinha dessa, a gente perde a questão e acaba deixando de fazer uma faculdade, né? Por causa de uma bobagemzinha dessa. Pra você compreender aqui, a primeira fase, ó, voltando aqui. A primeira fase foi a fase de movimentação.
Alemães atacavam, franceses se defendiam, ingleses atacavam, franceses atacavam também, todo mundo atacava e se movimentava, certo? A segunda fase foi a fase das trincheiras, tá bom? Fase da construção dessas trincheiras aí, certo? E a terceira fase, em 1917 até 1918, foi o seguinte, ó. Nessa terceira fase aqui, teve dois acontecimentos que vocês devem considerar, muito importantes. Por exemplo, a entrada dos Estados Unidos na guerra, tá bom? Estados Unidos entram no conflito, na guerra. E a saída da Rússia da guerra. Tá bom? Tudo isso em 1917. Certo? Por que é que os americanos entraram na guerra? Qual o motivo que eles tinham para entrar numa guerra que não era deles? Tinha nada a ver, eles eram tão longe, né? Mas é porque eles, Estados Unidos, estavam, digamos assim, vendendo remédios, vendendo armas, tá? Vendendo alimentos para os países que estavam em guerra, principalmente para a França e Inglaterra. Viu? Como a Rússia teve que sair dessa guerra, porque a Rússia também tinha seus problemas internos, aí já perdeu um dos aliados aqui, já ficou em baixa, porque a Rússia saiu, ficou só França e Inglaterra como os aliados da Tríplice Entente, os aliados mais fortes. Tá bom? Então, Estados Unidos, logo percebendo que esses países poderiam perder a guerra, porque se eles perdessem, quem ia pagar os investimentos dos americanos que só pensavam na vida em vender? Né? Eles vão ficar com todo o seu empreendimento perdido, seus empréstimos, seus alimentos, suas armas, seus remédios, tudo perdido. A fábrica de granada nos Estados Unidos, que mandava muita granada para os exércitos franceses, e acabar quebrando, né? Então, para evitar o prejuízo, os americanos entram na guerra ao lado da França e da Inglaterra, tá bom? E a Rússia saiu por qual motivo? Porque dentro da Rússia começava uma guerra civil, uma guerra interna, né? Uma guerra civil é guerra interna. E nessa guerra civil havia muitos movimentos de operários, né? Movimento de operários, movimento de trabalhadores, pessoas que estavam reivindicando, outras ideias estavam surgindo. Nós vimos no ano passado que aquelas ideias que a gente chama de socialismo científico, ficou muito forte dentro da Rússia, que é também chamado de marxismo. Tá bom, gente? Ó, também conhecido como marxismo. E esse marxismo dizia que somente através de uma luta de classes aqui a sociedade vai conseguir tomar um poder da elite, da força maior, né? Eles colocaram isso na cabeça e começaram aí os movimentos operários dentro da Rússia, quebrando fábricas, incendiando prédios, incendiando ruas. Estava um maior alvoroço, então a Rússia achou melhor sair da guerra e assinar um acordo com a Alemanha, que a Alemanha era inimiga dela, né? Ela assinou um acordo com a Alemanha para exatamente ceder algumas terras para a Alemanha, algumas regiões para a Alemanha, em troca da paz, em troca de sair da guerra. A Alemanha aceitou, né? E a Alemanha pôde se concentrar só no lado oeste, aqui, encarando todo mundo aqui do lado oeste. Tratado aqui que a Rússia assinou com a Alemanha, gente, é o chamado Tratado Brest-Litovsk, tá bom? Deixa eu colocar o nome para você entender aqui. Brest-Litovsk, um V mudo, tá bom? Que é em russo. Brest-Litovsk. Então, gente, é o seguinte, quando aparece numa prova qualquer uma referência assim, dizendo de acordo com o tratado assinado chamado Tratado Brest-Litovsk,
Os russos cederam regiões para os alemães, para que pudessem sair da guerra e cuidar de sua própria guerra civil, seus próprios assuntos internos. Tá bom? E nessa guerra civil, nesses assuntos internos, a gente vai estudar com detalhes. Havia os grupos de mencheviques, né? Mencheviques, dos moncheviques. Não, desculpe, aqui é bolcheviques. Mencheviques e bolcheviques. Eita, nossa. Colocar o nome correto. Mencheviques, né? São partidos políticos da Rússia, viu? E bolcheviques. Eita, quase que eu errava feio aqui, né? Quase que nós errávamos todos juntos. Eu ia aprender tudo errado. Então, gente, eles faziam parte dos sindicatos, né? Sindicatos de operários, sindicatos chamados de sovietes. E nessas guerras aí, nessas idas e vindas, acaba que os mencheviques uma hora governam a Rússia, depois os bolcheviques assumem o poder e o rei lá da Rússia, o czar, acaba sendo assassinado com a família. A gente vai ver isso aí com detalhes. Fato é que a Rússia acaba mudando até o nome para a União Soviética. Tá bom? A gente vai ver isso aí com detalhe, tá bom? Por enquanto você só se concentra aqui. Existiam 3 fases dessa Primeira Guerra Mundial. Tá bom? E aqui também podemos perceber é um cartaz norte-americano convocando os jovens para a guerra, né? Que eles colocam bem claro mesmo, que dizer, eu quero você para o exército dos Estados Unidos. Quer dizer, a cultura de guerra dessas pessoas era muito grande, né? São países considerados muito guerreiros, inclusive até as armas são legalizadas nesses países, exatamente por questões culturais mesmo, né? Um país que gosta muito assim, dessa coisa de guerra. Ninguém imaginava que fosse durar 4 anos essa Primeira Guerra Mundial, né? Eles achavam que terminava em poucos meses, mas assim, tem muita coisa que vocês têm que compreender. Em questões nós vamos também revisar nas questões, tá? Mas é um assunto que não é tão complicado de se compreender não. O que eu quero que vocês não esqueçam, exatamente aquela coisa de o que foi que ocasionou tudo isso, por exemplo. Vocês não devem esquecer, lembrem sempre, por exemplo, rivalidades, né? Rivalidades, imperialismo, tudo isso aqui causou a guerra, tá bom? Imperialismo, nacionalismo. Rivalidade de quem? Rivalidade da Inglaterra, né? E Alemanha. Os ingleses queriam dominar o mundo todo, né? Com sua indústria, sua economia. A grande potência da época era a Inglaterra. Depois que acaba a guerra, a grande potência passa a ser os Estados Unidos, tá bom? Detalhe interessante. A Alemanha, como sendo um país novo e todo com a indústria forte, produtos bons e baratos, acabou dando assim uma rivalidade muito grande aos ingleses. E também tinha a rivalidade da França com a Alemanha, né? Não esqueçam disso não, porque isso aqui é muito importante assim, para você entender essa guerra. França e Alemanha. Por qual motivo também? Porque a Alemanha tinha vencido a França na guerra franco-prussiana, e a França tinha perdido um território muito grande, a chamada Alsácia-Lorena, né? Alsácia-Lorena. Território rico aí que a França estava doida para recuperar. E isso aí causou o que? Chamado revanchismo. Tá? Causou o chamado revanchismo. Imperialismo por motivos óbvios também foi uma das causas, enfim, todos que se pode colocar como causas, né? Imperialismo, que já explicamos o que é, o nacionalismo exagerado, aquela coisa dos eslavos, né? Querem construir a Grande Sérvia, tá bom? Grande Sérvia. Os eslavos eram quem? O pessoal dos Balcãs, né? E
mais a Rússia também era de origem eslava, tá? Aí vem depois as alianças militares, tá? As alianças militares. De um lado nós temos a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, unida com o Império Austro-Húngaro, mais Itália. A Itália muda de lado antes da guerra terminar, tá bom, gente? Ela muda de lado. Ela desiste de ficar do lado da Tríplice Aliança e passa pro lado da Tríplice Entente. Aí foi que ferrou mais ainda com os alemães, né? Eles passaram a ser responsabilizados por todo o conflito. Tríplice Entente, que tinha a Inglaterra, tinha a França e tinha a Rússia. Lembrando aí, mais uma vez, a Rússia sai da guerra por motivos pessoais, né? Por motivos internos que ela tinha. A Itália muda de lado, a Itália passa para o lado de cá depois. Estados Unidos entram no conflito em 1917. Por qual motivo? Para proteger seus interesses, tá bom? Não foi porque eles eram bonzinhos, não. Proteger seus investimentos, tá bom, gente? Seus investimentos. Beleza? Tá ótimo. A guerra teve 3 fases. A guerra teve 3 fases, né? Que foi a fase de movimentação, a fase de trincheiras, tá? E a fase dos Estados Unidos entrando na guerra. E Rússia saindo da guerra. Rússia saindo. O estopim do conflito. Né? O que é estopim? O motivo principal, o gatilho que deu, digamos assim, o pontapé inicial para a guerra. O assassinato de Francisco Ferdinando da Áustria. Tá bom, gente? Ó, lembra aí, a Áustria, o Império Austro-Húngaro invadiu a Bósnia. Invadiu a Bósnia, tá bom? E o Francisco Ferdinando foi fazer carreata lá em Sarajevo, a capital da Bósnia, um lugar que ele tinha invadido, tá bom? O que acontece com ele depois? Uma sociedade terrorista acaba assassinando ele. Isso aqui foi o estopim para começar o conflito, que vai de 1914 até 1918. Tá bom, minha gente? Próxima aula a gente vai fazer questões a respeito. E vamos começar na Revolução Russa. Tá bom? Então, tchau, grande abraço, bom dia.